No vídeo de hoje do canal do Nicola te falo sobre a tentativa do São Paulo em repatriar Antony. Te atualizo também sobre Michael e a especulação de que ele pode trocar o Flamengo pelo Corinthians em 2026. Tudo sobre a poupança do Palmeiras, que tem 149 jogadores e garante um caminhão de dinheiro todo ano. Para completar, preciso falar também sobre a hipótese, a chance de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia assumirem o Vasco da Gama. Tudo sobre Hulk e as especulações dando conta de que ele pode jogar nos Estados Unidos. Para completar, recorde de público para Bahia e Flamengo, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sábado e domingo são os melhores dias para quem gosta de fazer sua fezinha, e é pensando nisso que eu quero sugerir a você que me siga no Telegram. Criei um grupo exclusivo e gratuito para dar dicas e sugestões de jogos por todo o mundo. Você não vai pagar nada e vai ter recomendações feitas para fazer a sua fezinha. Para participar é bem simples, tem link no comentário fixo na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, vai ser direcionado para o meu Telegram. A partir daí basta me seguir para começar a receber as minhas sugestões. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar uma nota muito forte divulgada pelo Palmeiras para detonar o Flamengo em relação àquela treta envolvendo a Libra. O Palmeiras deixa bem claro que praticamente tudo que o Flamengo disse por meio de uma nota não é verdade. Entre outras coisas, que o Flamengo não quis diálogo, que a Libra havia sim definido a distribuição das receitas de audiência, que não tem valor mínimo garantido, enfim, uma baita pancada de um Palmeiras que não para de atacar o Flamengo. O presidente Leila Pereira chegou a afirmar ao GE ou fez uma comparação de que o Flamengo parece aqueles terraplanistas que acham que a Terra é plana, enfim, situação bem delicada entre os dois clubes. Quero falar também sobre o Brasil, seleção sub-20, que disputa a Copa do Mundo da categoria, precisa vencer a Espanha nessa tarde para não ser pela primeira vez eliminada na fase de grupos de uma Copa do Mundo sub-20. O Brasil chega para a última rodada com um empate e uma derrota, e se não vencer a Espanha, não terá vaga na próxima fase. Para completar o giro de notícias, registrar que o Curitiba venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 no Couto Pereira, assumindo a liderança isolada da Série B. São 53 pontos contra 50 de Criciúma e Goiás. Goiás com um jogo a menos do que o Coxa e do que o Criciúma. Bora falar agora sobre Bahia e Flamengo, jogo desse domingo, 18h30, na Arena Fonte Nova, com casa lotada e expectativa de recorde de público do Bahia na temporada. Já foram vendidos 45 mil ingressos de forma antecipada. O recorde do Bahia nesse ano é do jogo contra o Confiança na final da Copa do Nordeste, na oportunidade 48.124 torcedores. Esse jogo entre Bahia e Flamengo é super importante. Primeiro porque tem o Bahia no 6º lugar, uma campanha ruim no Brasileiro nos últimos jogos, só uma vitória nas últimas 5 rodadas. Enquanto isso, o Flamengo, que é líder, também não vem num momento tão bom. São 2 vitórias dos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. Até por isso, o Flamengo passa a ser um pouco mais pressionado pelo Palmeiras. A distância é de 3 pontos, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Partida das mais importantes da rodada do final de semana. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite, beleza? Agora te falar sobre Hulk e uma especulação que não é nova, mas ganhou contornos importantes. O Hulk, atleta do Galo, é um velho alvo da Major League Soccer. Não foram poucos os clubes dos Estados Unidos que tentaram contratar o Hulk. Em alguns momentos específicos em que o Hulk se mostrou muito incomodado com a arbitragem, foi que esses times americanos vieram com tudo para tentar contratá-lo. Mas, no fim das contas, o Hulk sempre acabou adiando qualquer possibilidade de acordo. Pois bem, o vínculo dele com o Atlético se encerra em dezembro do ano que vem. E o Hulk corre um enorme risco de, sob o comando de Jorge Sampaoli, perder seu protagonismo. Na última partida em que ele teve à disposição contra o Mirassol, Hulk nem sequer saiu do banco. É bem verdade que depois disso, o técnico argentino já afirmou que tem no Hulk um cara importante, que pretende utilizar. Quero conferir como é que vai ser para entender os próximos passos. Se o Hulk terminar a temporada jogando pouco, sem ser titular, é natural que ele peça para sair.
custo de R$ 2 milhões por mês para o Galo, cara super importante dentro da história recente do Atlético, ele não vai aceitar ficar nessa condição de reserva, e é aí que surge uma possibilidade de um time da Major League Soccer contratá-lo. Hulk leva a família com frequência para os Estados Unidos, gosta bastante de lá. E esse processo de mudança para os Estados Unidos também poderia ajudar na criação dos filhos. Mas, importante registrar que nesse momento não há proposta, não há sondagem, não há interesse. Há só uma especulação em rede social. E entre a especulação da rede social e a realidade há uma enorme diferença. O Galo assegura que não tem a intenção de negociar o Hulk. Hulk, nesse momento, prefere continuar no Atlético. Isso só vai mudar se ele não for titular absoluto do Atlético. Só para arrematar, a temporada essa é a pior em termos de números desde que o Hulk foi contratado em 2021. São 44 jogos, 16 gols e 4 assistências. Hulk nunca terminou uma temporada com tão poucos gols e tão poucas assistências. É bem verdade que ainda estamos no mês de outubro e há tempo para que ele possa se recuperar. Quero falar agora sobre essa história envolvendo Leila Pereira e Vasco da Gama. Muita gente acreditando que a presidente do Palmeiras vai comprar a SAF do Vasco. E essa impressão se dá pelo empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao Vasco da Gama. Importante registrar que esse empréstimo acontece depois de o Vasco consultar 60 instituições financeiras. E a Crefisa foi a escolhida por oferecer as melhores condições. O Vasco vai ter um ano para começar a fazer o pagamento desse empréstimo, os juros de CDI mais 7%, essa foi a condição do acordo, mas tem uma coisa que chamou bastante atenção. Por conta desses R$ 80 milhões de empréstimo, a Crefisa tem até junho de 2026 o poder de dar aval ou não a um eventual comprador da SAF vascaína. Pedrinho disse que não está muito preocupado com essa questão, porque ele entende que nesse processo de reformulação do Vasco, de saneamento das contas, dificilmente vai haver um negócio perto de fechar até junho do ano que vem. A expectativa do Pedrinho é de que o Vasco vá se acertando de dentro para fora e se torne um clube mais interessante para possíveis investidores a partir da metade do ano que vem, o que não impediria isso, esse tempo que há de necessidade não faria com que o Vasco perdesse eventuais negócios em caso de propostas. Mas muita gente que lembra da história entre José Roberto Lamáquia, o marido da Leila Pereira, e o Pedrinho, imagina que esse pode ser o primeiro passo para que o clube seja comprado. O Lamáquia foi um apoiador importante da campanha do Pedrinho enquanto candidato à presidência. Na oportunidade, ele especulou a possibilidade de compra da SAF do Vasco e desistiu por conta da pressão de conselheiros palmeirenses. Lamáquia é conselheiro do Palmeiras. Depois o Lamáquia prometeu, ainda quando o Pedrinho era candidato, que compraria os name rights do estádio. Essa ideia acabou sendo abolida também. E diante desse cenário dá para dizer até que o Pedrinho ficou bastante frustrado com o Lamáquia e com a Leila, porque imaginava ter um apoio que não foi confirmado assim que ele tomou posse. Esse empréstimo de R$ 80 milhões é uma reaproximação, é uma retomada nas relações. Eu não descartaria que mais para frente Leila Pereira e José Roberto Lamáquia pudessem ter alguma relação mais efetiva com o Cruz Maltino. Mas isso só deve acontecer depois de dezembro de 2027, quando a Leila deixa de ser presidente do Palmeiras. Se ela e o marido levarem adiante qualquer relação comercial mais séria do que esse empréstimo feito ao Cruz Maltino, você pode ter certeza que a pressão sobre ela e seu marido no Palmeiras será gigante, sem precedentes. É importante lembrar ainda que a Leila Pereira, antes de se tornar presidente do Palmeiras, era torcedora do Vasco. Ela não vai admitir, já desmentiu publicamente, eu posso assegurar que ela e toda a família são cruzmaltinos. Só que ela se casou com um Lamáquia palmeirense fanático, passou a acompanhar o Palmeiras, primeiro virou a patrocinadora do clube, esse patrocínio se tornou um patrocínio master e a Leila se tornou, a partir daí, alguém importante na vida política alviverde. Só para arrematar, não faz parte dos sonhos da Leila ser dona da SAF do Vasco. O próximo passo, assim que deixar o Palmeiras, é assumir um papel de protagonismo na CBF ou numa liga que pode ser formada juntando todos os clubes de futebol do Brasil. O que há de verdade na história de que Michael interessa ao Corinthians? Antes de responder essa pergunta, só queria lembrar que em outros momentos o Corinthians chegou a fazer 2 propostas para contratar o Michael, em ambas não houve acordo. Para agora, há muita especulação em rede social, afirmando que o Michael, que perdeu espaço sob o comando de Felipe Luiz no Flamengo, pode ser comprado. Há um pequeno grande problema. O
Corinthians tem contra si um transfer ban. Ele está impedido de registrar atletas e só vai resolver essa pendência depois que alcançar mais de 80 milhões de reais. São 41 milhões de dívida com o Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 43, 44 milhões de reais com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem sucesso pelo Parque São Jorge. Se resolver essas duas questões até dezembro, o Corinthians volta a poder contratar atletas em janeiro. E é nesse cenário que o Michael surgiria como uma possibilidade. O atacante não deve permanecer no Fla para 2026, mas as questões financeiras também complicam a transferência para o Corinthians. Primeiro, o Michael ganha R$1,5 milhão por mês, valor considerado alto no timão. Segundo ponto, o Flamengo quer vendê-lo, pretende negociá-lo, mas sonha com cifras altas, de pelo menos 7, 8, 9 milhões de euros. E o Corinthians não vai pagar tudo isso para um atleta de 29 anos de idade. Hoje o Michael está avaliado em 4 milhões de euros, seu menor valor em bastante tempo. Até porque o Michael tem jogado muito pouco, só para lembrar, ele não atua desde a Copa do Mundo de Clubes em 24 de julho. São 3 meses e meio de ausência. Nesse período ele chegou a ser levado ao banco de reservas em 5 partidas, mas acabou não utilizado. Michael que pode reaparecer no banco de reservas contra o Bahia nesse domingo, depois de se recuperar de dores no tornozelo. O contrato dele com o Fla só se encerra em dezembro de 2028. Dá para dizer que há outras prioridades no Corinthians em relação a 2026, mas o assunto reforços ainda não foi debatido para valer pelo Fabinho Soldado e pelo técnico Dorival Júnior, até porque nenhum nem outro estão garantidos no timão da próxima temporada. Só para completar, registrar também que o Corinthians, que recebe o Mirassol na noite desse sábado, na Neoquímica Arena, tem um enorme jejum dentro de casa. Isso é muito louco, porque o Corinthians sempre foi muito forte em seu estádio. No Campeonato Brasileiro, são 7 partidas sem vitória. Quase 5 meses de frustrações. Nesses 7 jogos são 4 empates contra Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras, e mais 3 derrotas para Red Bull Bragantino, Bahia e Flamengo, e apenas em jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Na Copa do Brasil, o Corinthians andou vencendo dentro de casa, mas no Brasileiro são 7 partidas consecutivas sem triunfo, o que ajuda a explicar a 13ª colocação alvinegra no Campeonato Brasileiro. Importante só para registrar e acabar de vez sobre o timão, Corinthians e Mirassol têm excelente retrospectiva para o Corinthians. São 15 confrontos na história, com 10 vitórias do Corinthians, 4 empates e uma única derrota do timão para o Mirassol, 75% de aproveitamento dos pontos. Você conhece a poupança do Palmeiras, mas calma, não tem a ver com dinheiro em banco. Verdão conta com 149 atletas que não vingaram em seu time principal, mas seguem vinculados ao clube. Eles têm percentuais de vendas futuras que serão destinadas ao Palmeiras. E mesmo esses jogadores que não fizeram sucesso vão rendendo bastante dinheiro ao Palmeiras. Vou te explicar o conceito. O Palmeiras tem uma média de 15 milhões de reais por ano de receitas com esses jogadores que surgiram na base, passaram sem destaque pelo time principal, muitos rescindiram o contrato, saíram de graça do clube, mas mantiveram percentuais de venda futura. Vou citar um caso específico e mais recente. Pedro Bicalho chegou ao Palmeiras de graça depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, foi negociado de graça com o Alverca, mas o Palmeiras ficou com 50% do valor de uma venda futura. O Karabag acaba de contratá-lo por 1 milhão de euros e o Palmeiras embolsou 500 mil euros, ficando ainda com 25% do valor de uma venda futura. Esse é só um exemplo dos muitos casos que têm garantido cerca de 15 milhões de reais por ano em receita pro Verdão. Mas na temporada de 2025, esse número de 15 milhões já foi ultrapassado com folga. A estimativa alviverde é de que essa poupança, formada por atletas em todo o mundo, tenha gerado mais de 35 milhões de reais pro Verdão. Importante registrar que 16 times da Série A contam com atletas formados na base do Palmeiras, a maioria deles não performou bem. Quero contar ainda sobre alguns casos específicos. Além desses 16 times da Série A, há jogadores do Palmeiras nessa poupança, disputando Série B, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Portugal, entre outros. Gustavo Mancha, zagueiro que saiu do Palmeiras sem conseguir atuar, virou reforço do Fortaleza de graça.
e acabou sendo vendido por 28 milhões de reais. O Palmeiras ficou com 8 milhões e 400 mil. Casos parecidos a de Pedro Felipe, Felipe Jack, Gabriel Vareta. O Vareta rendeu ao Palmeiras 20 milhões de reais. É por essas e outras que o trabalho do João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Palmeiras, é tão valorizado. O Palmeiras ultrapassou com vendas de atletas formados em seu centro de treinamento nos últimos 10 anos a marca de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Que história é essa de que o São Paulo tentou a contratação de Antony? Sim, houve uma consulta do tricolor a Júnior Pedroso, representante do atleta, antes do fechamento da janela de transferências da metade do ano. A ideia do São Paulo era repetir o modelo que foi adotado com Marcos Leonardo, um empréstimo gratuito com o clube dele pagando parte dos salários, no caso o Manchester United. O São Paulo tinha alguma esperança de que essa história avançasse se propostas da Europa pelo Antony não aparecessem. E dá para dizer que o mercado de verão europeu não foi tão bom assim como se imaginava para o Antony. Foram poucas as ofertas. No final das contas, ele acabou vendido para o Betis por 25 milhões de euros fixos, mais bônus, impedindo qualquer possibilidade de o Antony se tornar reforço do tricolor. Jogador de 25 anos, formado na base do São Paulo, ainda com relação com o tricolor, é comum, é usual a gente ver ele fazendo postagens nas redes sociais, acompanhando os jogos do São Paulo, mas esse retorno do atleta ao tricolor certamente vai acontecer só mais para frente, quando o Antony estiver mais no fim da carreira e quando o São Paulo se apresentar em condições financeiras melhores. Até porque o Antony tinha salário superior aos 3 milhões de reais por mês, e para que o negócio acontecesse, o United precisaria assumir a maior parte dos vencimentos. Jogador comprado em definitivo pelo Betis, uma das maiores transferências da história da equipe espanhola, desde que foi comprado. São 4 aparições com um gol e uma assistência na temporada passada. Por empréstimo no Betis, o Antony arrebentou, deixando excelente impressão, até por isso acabou comprado. São Paulo que se prepara para o jogo contra o Palmeiras, clássico marcado para esse domingo, no Morumbi, a tentativa de uma nova vitória para aplacar de vez a crise que havia se estabelecido depois da eliminação na Libertadores da América. E você, o que pensa sobre Antony de volta ao Brasil? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!